Muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 947 de hoje. Por que 947? Que começa aproximadamente às 9h47 da manhã. E a partir de agora eu tenho uma novidade. Todos os dias vai ter 947. Nós ficamos uns dias com a nossa live no período da tarde, porque eu estava com uma turma do programa VIP de mentoria de manhã, então eu acabei fazendo isso à tarde, para não ficar sem as nossas lives. Mas agora o 947 vai acontecer todos os dias, 9h47, como era originalmente, tá bom? E se você é professor de yoga já experiente, se você é um professor de yoga iniciante, se você é um professor de yoga em formação profissional, ou até se você é um praticante de yoga e pensa um dia se formar nessa profissão, esse é o seu canal. E eu, Patrícia Zirig, falo sobre sacadas de como você chegar no Yoga 5K. O que é o Yoga 5K? É como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. É isso, é dessa maneira. E com sacadas que servem para esses 4 tipos de público. Se você se identifica com um desses 4 tipos de públicos, esse canal é para você. Então vamos lá. Estou trazendo uns temas mais técnicos aqui, alguns temas que vocês sugeriram. E uma sugestão de tema que geralmente quem está começando na profissão é a pessoa que mais me pergunta sobre isso, que é o seguinte: como é que eu faço para dar uma aula de yoga e eu treino essa aula de yoga sem ela ficar robotizada, sem ela ficar parecendo uma aula fake? Como é que eu faço isso? Existe alguma maneira? E olha só, então, a aula robotizada aqui nesse contexto é aquela aula que você se preparou, né? Que você pensou o seguinte: você ainda não tem tanta experiência como professor de yoga. Então, pode ser que você seja um professor de yoga que acabou de se formar e ainda não tem experiência, ou você se formou há muito tempo e aí você depois talvez não tenha dado aulas ou ficou um tempo sem dar aulas, porque quando a pessoa fica um tempo sem dar aulas, é natural você perder esse jogo de cintura para dar aulas, esse jeitão. É como andar de bicicleta, né? Se você já deu aula de yoga alguma vez na vida, você vai, quando você voltar, você vai pegar o jeito de novo. Agora, se você se formou e não usou os seus aprendizados para atuar no dia a dia, para atuar com aulas de yoga, pode ser que você fique mais inseguro ou insegura para começar essas aulas. Então, como é que você faz? Qual que é o que vai te impulsionar para você começar a dar as aulas? Qual que é o seu principal trunfo para começar? Então, olha só, é você começar realmente planejando as suas aulas. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Agora, tem uma outra situação. Pode ser que você seja um professor muito novo e nunca deu aula. E também está com receio de dar aula. Então, pode ser que a sua aula seja robotizada. Ou então, se você está em fase de formação profissional. Geralmente, as escolas de yoga, elas fazem um período de estágio com quem está se formando. O que é esse período de estágio? Ou estágio, ou provas. São aulas que você vai ministrar e alguém vai avaliar para ver se está ok, se você pegou experiência, enfim. Ainda não é uma aula talvez com alunos reais, ou uma aula que são os seus alunos, uma aula valendo. Então, isso pode acontecer, e eu super incentivo a ter isso. Ou pode ser que você seja um praticante de yoga muito antigo, gosta muito da filosofia, e as pessoas estão começando a pedir para você ensinar. Olha que curioso. Muitas vezes, quando você aprende alguma coisa e as pessoas percebem o quanto você ficou bom nisso ou boa nisso, as pessoas começam a pedir para que você ensine. Já aconteceu com vocês? Qualquer coisa na vida acontece isso, né? Pode ser que você aprenda a cozinhar, a pessoa pede a receita do bolo para você. Pode ser que você aprenda a fazer algum tipo de, principalmente agora no programa VIP, aprenda a fazer publicação, aprenda a criar identidade visual, a pessoa pode pedir ajuda para você. Pode ser que a pessoa peça ajuda para você de como fazer gerenciamento de anúncio, porque agora você já sabe quem está no programa VIP. Então, quanto mais coisa você sabe, mais as pessoas pedem indicação, pedem sugestão. E se você faz yoga, as pessoas percebem a mudança do yoga na sua vida, pode acontecer de algum dia alguém pedir para você ministrar aulas para essa pessoa. Isso é muito comum, tá? Se isso ainda não aconteceu com você, pode ser que um dia aconteça. Tem grande probabilidade de acontecer. E aí, o que vai ocorrer? Nesse caso, você fala, bom, eu pratico yoga. Como é que eu vou ministrar? Geralmente, a pessoa vai ministrar do jeito que pratica, né? Vai falar as técnicas, vai demonstrar. Mas muitas vezes fala, ué, mas como é que eu vou falar sobre as técnicas? Né? Como é que eu vou descrever? O que eu falo? Posso dar aula para todo mundo? Tem diferença de uma aula para outra?
essa pessoa, eu posso dar essa variação de técnica para essa pessoa que está pedindo aula para mim? Essas dúvidas aparecem com bastante frequência. E aí, o que você faz nesses casos? Nesses casos, você vai pegar e fazer o seguinte: você vai pensar o que você faz que é seguro para você, que você pode aplicar para aquela pessoa, tá? Só uma dica extra. Agora, todas essas situações, todos esses tipos de casos que eu contei aqui, tem algo em comum. Até tem um case agora recente de uma mentorada minha que ela pratica yoga há 5 anos. Inclusive, ela nunca fez aula presencial com o professor. Ela pratica há 5 anos a aula por um aplicativo. Olha que curioso. E ela faz asanas maravilhosamente bem. Ela vivencia o yoga, né? Então, só que o que acontece é que as pessoas começaram a pedir para ela, pedir aulas de yoga. E ela falou: pô, mas eu não tenho formação. Eu não tenho ainda didática, eu não sei como fazer isso. Foi então que ela entrou no nosso programa VIP. E as pessoas estão pedindo, amigas dela estão pedindo para ela dar aula. Olha que interessante. Então, isso acontece, gente. Acontece com muito mais frequência do que você imagina. Eu, quando eu estava ainda como aluna, as pessoas próximas a mim já me pediam: Paty, ensina alguma coisa que você aprendeu, ensina a respirar, ensina alguma técnica de flexibilidade. O que eu faço para ficar forte? As pessoas pedem para você. Você vai viajar com amigos, as pessoas pedem para você dar aula, pedem para você ensinar alguma coisa. Sempre assim, sempre assim. As pessoas querem saber, principalmente se você está muito empolgado com o tema. Provavelmente, se você está nesse canal, você está empolgado com as aulas de yoga. Então, provavelmente é por isso que você está aqui. Então, o que vai acontecer nessa situação? Você vai ter que buscar uma formação profissional, né? Se você está na situação que as pessoas estão pedindo alguma coisa para você que você ainda não sabe como fazer, você conhece a parte como praticante, faça a formação profissional. Dentro do programa VIP eu tenho agora o módulo 0, que é o módulo de formação profissional. É um módulo que você vai sair, é um módulo básico para você sair ministrando aula para adultos saudáveis. Então, porque a gente sabe que se fosse um curso que você pudesse dar aula para gestante, para qualquer tipo de público, ia exigir mais tempo. Mas, então, dentro do programa VIP, você já tem um módulo, então você já pode aprender a como se preparar para você ter o seu negócio em yoga, como você prospectar os seus alunos e, em seguida, como você fazer a gestão evolutiva desses alunos. E, paralelamente a isso, você vai aprender a como dar aulas, vai aprender a parte técnica. E tem certificado, só que você ganha certificado ali se você faz algumas provas. Tem prova, tá? Tem prova dentro do programa VIP para você receber o certificado. Então, é assim que acontece. Agora, se você já é uma pessoa que já tem formação, se você não tem formação, o primeiro passo é fazer formação. Aí você vai resolver essa questão de ter uma aula robotizada, ter uma aula memorizada. Agora, se você já está nessa profissão ou já ministra aulas, o que eu te oriento? Toda vez que você pensar num aluno, pensar em ministrar uma aula, eu sugiro que você sempre monte essa aula com antecedência. Por quê? Você que é professor novo, que ainda não tem experiência em sala de aula, dificilmente você vai chegar lá e vai começar a ter vários insights, vai começar a ministrar as aulas. Pode até acontecer, mas isso vai te deixar um pouco mais insegura nesse começo. E nesse começo, não queremos insegurança, queremos que você seja mais assertiva, que você consiga ali se conectar com o aluno, começar a fazer com que ele evolua. Então, se você seguir o passo a passo do modelo de preparação e prospecção, e aquele aluno, por exemplo, é novo, ou é uma aula experimental, você já conversou com ele antes e já sabe quais são os objetivos, dores, aspirações, o que a pessoa está fazendo ali, limitações, enfim. E aí o segundo passo vai ser pensar o que você vai ministrar nessa aula para a pessoa. Muitas vezes, o que acontece? Eu já vi isso acontecer, tá? Por isso que eu estou trazendo aqui. A pessoa monta uma aula, estrutura, pega um caderninho lá e anota a estrutura toda a aula. Passo a passo. Vou começar com esse pranayama, vou dar essa técnica de limpeza, esse kriya, vou dar esses tipos de asana, essa variação, vou dar esse yoga nidra, e aí você estrutura a sua aula. Legal, estruturou. Mas você não lembra daquela aula. E aí, quando você for ministrar a aula, o que vai acontecer? Pode ser que você tenha que ficar lendo a sua aula o tempo todo. O fato de você ficar lendo a sua aula pode causar essa imagem robotizada. Porque, olha só, se você montou uma aula e você não lembra de toda a aula, e para você é importante que siga aquele roteiro, senão você vai ficar insegura, é necessário você decorar aquela aula. O que chama? Se você olha a etimologia da palavra decorar vem decor. Decor é decoração. Então, não é só você falar alguma coisa robotizada. Quando você decora, você tem liberdade de até adaptar. Você sente aquilo que você está falando. Agora, quando você pega um livro, se você pegou, por exemplo, eu tenho vários livros aqui. Eu tenho um
que tem inclusive 50 aulas práticas de yoga. E aí você fala assim, tô sem ideia. E aí você pega o livro, abre, fala, vou dar essa aula aqui. E começa a ministrar a aula, sem ter lido antes, sem ter feito essa aula uma vez na vida, o que vai acontecer? Você vai ficar lendo. Ler não é legal, porque você vai tirar a sua leveza da aula. Porque quando você está lendo alguma coisa, quando você está ali observando, né, tendo que ter contato ali com algo que está tirando a sua atenção do aluno, o que vai acontecer é que você vai focar mais em tentar lembrar aquelas palavras ou tentar ver aonde você parou do texto do que prestar atenção no aluno. E aí a sua atenção vai ser dividida. Olha que curioso. O foco da sua aula tem que ser sempre o seu aluno. E você começa a ter atenção dividida. Você começa agora a ter atenção mais em você, na sua leitura, em passar o conhecimento certo, em fazer essas coisas. E pode ser que isso não role legal, pode ser que não seja fluido. Então é necessário, sim, é muito necessário que você assimile antes. Logo no começo, sim, eu também fazia aula, eu também montava aula, né? Hoje eu monto aula, mas com o objetivo de o aluno evoluir, não o objetivo de eu não lembrar o que eu vou passar. Tá? Até porque já aconteceu de pensar numa aula mega introspectiva e chegar lá no momento da sala de aula, a turma tá totalmente extrovertida, querendo outra coisa. Falei, vou ter que mudar a estratégia hoje. E muda. Eu tenho uma pasta, na verdade já ficaram duas, desse tamanho, que são várias aulas que eu fui montando no decorrer de toda a minha profissão como professora de yoga. Isso tem mais de 10 anos. Cada vez que algum aluno me pedia uma aula de 5 minutos com foco em flexibilidade, uma aula de 15 minutos com foco em força, uma aula de 10 minutos com foco em dormir melhor à noite. Eu montava aquelas aulas e eu deixava as aulas prontas. E eu também ministrava aulas de flexibilidade, aulas de força. Então eu queria montar, por exemplo, uma aula só focada em trabalhar coxa, outra aula só focada em flexibilidade articular dos ombros. Então eu montava essas aulas. E aí eu tenho uma pasta hoje, tá tudo à mão, porque eu fiz desenhos de andromorfos, e aí eu pegava aquela pasta e ficava com ela, né? E ficava eu pegando ali essas páginas, inclusive os alunos também. Os alunos que chegavam na escola antes podiam pegar uma folha ali e praticar. Então, hoje eu tenho esse acervo e eu ofereci isso para os alunos também. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Agora, isso é planejamento de aula. É diferente de você decorar uma aula que você está inseguro porque você não tem domínio ali da aula de yoga ainda. Isso são coisas diferentes. Então, começa a perceber. Se você vai dar uma aula de yoga e você está com o material, leia antes, decora, dê essa aula para você mesmo, dê essa aula para o espelho, dê essa aula para algum amigo, nem que seja as almofadas da sua casa, e se filma. E evita ficar lendo. Toda vez que você lê, você vai ficar robotizado. Vou dar um exemplo. Na hora da descontração, a voz tem que ser muito mais modular para a pessoa entrar no estado de descontração e depois você vai retomando a voz até ela começar a voltar. Você tem que modular a voz. Muitas pessoas, eu já fiz banca avaliadora de professores de yoga, né? Então, muitas pessoas, quando ficam muito focados em ler ou em lembrar o que estava escrito, elas perdem esse balanço, essa leveza da voz. E o yoga, a grande graça do yoga é esse balanço. Lembra? Quem que criou o yoga? Na mitologia, Shiva. Shiva era um bailarino que queria aprimorar a sua dança. Então tem movimento com o corpo, tem movimento com a sua voz, tem movimento, né, do seu mental, tem movimento do seu emocional. Então esse movimento ele existe. E esse movimento também vem na sua voz. Agora, se você perder esse movimento da voz, ficar aquela voz robotizada e perder a sua emoção quando você está passando aquela informação, o que vai acontecer é que você vai perder a leveza, você vai perder a essência do yoga na hora de ministrar a sua aula. Olha como é diferente. E olha como você perde uma característica importante do yoga quando você deixa de trazer esse movimento. Então, ministrar a aula sem você ter entendido, decorado antes, pegando pela primeira vez na vida, vou dar essa aula e começa a olhar e ler, não funciona. Eu lembro de um caso de uma instrutora que ela estava fazendo formação profissional. E quando ela estava fazendo formação profissional, o que aconteceu? Ela estava assimilando aquela prática ainda, e ela chegou e falou o seguinte, né? Fez toda uma aula, muito legal, e ela fez as pessoas, né, os alunos ali, que eram alunos, né, era um teatrinho, então eram alunos de mentira, e aí ela começou a falar, olha, imagina um mestre hindu, e começou a fazer uma mentalização muito legal, começou a fazer uma ambientação com aquele mestre hindu.
Só que depois, antes de passar para a próxima etapa da aula, ela não sabia o que fazer com aquele mestre hindu. E simplesmente ela falou, agora imagina que esse mestre sumiu. Tipo, todo mundo, oi? Então, é esse tipo de coisa que você tem que evitar que aconteça na sua aula de verdade. E quando você não lembra, ou quando você se pega muitas palavras a cada termo que você coloca na sua aula, você se perde se você esquecer de falar um termo. Porque aí você perde o link. Tá, mas se você quiser ficar com uma folha na sua frente, se for aula online, para você que a pessoa não veja, tá, mas pelo menos que aquela folha tenha bullets, tenha os tópicos, não tenha a aula inteira. Então, eu tenho aquela folha de aula que eu monto, às vezes, aulas de musculares, aulas de flexibilidade, mas a sequência só para não esquecer de nenhuma técnica importante. Aí tudo bem, tá? Agora, você ficar lembrando palavra por palavra, isso é ruim para você, vai deixar você robotizado, vai deixar você com um aspecto sem vida, sem emoção. Professor de yoga sem emoção, imagina que coisa louca, né? Não é que você tem que vivenciar, chorar na sua aula, mas também não dá para você ficar assim sem emoção nenhuma. Não dá para você chegar lá e ficar, né, como quem está lendo uma notícia de jornal, enfim. Você tem que colocar a sua vivência. Preceito moderador aqui. Você vivenciar a sua aula não significa que você vai fazer integralmente a sua aula e esquecer do aluno. Que muitas pessoas vão do 880, tá? Eu fico lendo, agora eu preciso vivenciar a minha aula. Aí vai, calma, não é assim. Você tem que achar o meio termo, porque o foco da sua aula é o aluno, não é você. Quando vai ser o foco? Quando o foco vai ser você? Quando você sentar no seu tapete de yoga e você praticar, você com você mesmo. Enquanto isso, o seu foco é o aluno. Sempre que você estiver em aula, o foco é o aluno, não é você. Isso é muito importante, isso é essencial, tá? Foco é o aluno. Então, você vai pegar todo o material que você pensou com todo o carinho do mundo por aquele aluno e você vai colocar ali tópicos e pode adotar a sequência de asana sim. Inclusive, se estiver em aula presencial, o aluno não vai se importar. Olha, eu preparei, com base em tudo que você me falou, eu preparei uma aula para trabalhar isso para você conquistar. Pá, aí você fala o que o aluno quer conquistar. Ah, Paty, mas eu não sei o que o aluno quer conquistar. Ou futuro aluno, pode ser que você esteja numa aula experimental. Volte 2 casas e faça a gestão evolutiva dessa pessoa. Seja ele um prospect ou seja ele um aluno seu. E não se contente com uma frase vaga que ele vai falar para você. Pode ser que aquele aluno fale para você. Ah, eu tô aqui para fazer flexibilidade. Ah, legal. Aí você fica feliz com isso. Não, aprofunde. O que aquela pessoa está fazendo ali? Ela quer ganhar flexibilidade para quê? Ah, porque eu quero ter uma abertura pélvica total. Para que você quer ter uma abertura pélvica total? Descubra qual que é o objetivo real daquela pessoa estar ali. Pode ser que ela queira fazer abertura pélvica total, porque ela sempre sonhou em fazer isso, nunca conseguiu na vida nem com aulas de balé. Pode ser isso, e é uma realização dela. Mas pode ser que ela queira ter abertura total porque ela faz alguma arte marcial ou ela faz algum esporte que a flexibilidade vai ajudá-la no desempenho. Mas saiba qual que é a real motivo, qual que é o real objetivo daquela pessoa na sala de aula. Eu escuto muitas pessoas falarem: ah, Paty, essas pessoas estão aqui, os meus alunos estão porque querem reduzir a ansiedade. Tá, pode ser que seja o objetivo comum entre todos eles. Bacana. Mas qual que é a causa profunda dele estar ali com você? Por que ele quer reduzir a ansiedade? Ou por que ela quer reduzir a ansiedade? Ah, ela quer reduzir a ansiedade para ela ficar bem, para ter mais qualidade de vida. Isso é vago. Qual que é o motivo? O que está acontecendo na vida dela que a ansiedade está atrapalhando essa pessoa? Descubra isso. Não é porque você quer focar nem entrar como psicólogo da pessoa, mas sim porque você tem que saber isso para montar sua aula e para puxar aquela pessoa para você. Se você não tem essa informação, você vai dar aula de flexibilidade para ela, vai dar aula de como reduzir a ansiedade, só que vai ficar vago, vai faltar material ali, vai faltar contexto. Olha como é importante você saber isso. E aí, olha só, pode ser que ela queira reduzir a ansiedade porque essa pessoa está com dificuldade de ser promovida no trabalho. E na avaliação de desempenho dela, todo mundo, os pares dela, os colegas de trabalho e até o próprio diretor ou gerente falou que a ansiedade atrapalha o trabalho dela. Ou pode ser que essa pessoa trabalhe com negociação. Olha que risco. Quem trabalha com negociação e tem ansiedade. E aí esse pode ser um aluno que é vendedor, que ele é um bom negociador, ele trabalha com alguma coisa de alto custo, pode ser um apartamento, não sei, pode ser algum imóvel, e ele tem abertura para negociar.
Só que ele tem muita crise de ansiedade. O que pode acontecer numa situação dessa? Ele pode perder dinheiro. E ele já pode ter perdido dinheiro com isso. É importante você saber sobre isso para você ancorar esse objetivo em vários momentos da vida daquela pessoa. Então, a pessoa pensou, vou parar as aulas por enquanto, porque estou muito corrido e tal. Olha, tá bom, mas enquanto você não estiver fazendo aula de yoga, pense no seguinte, como é que você vai conseguir manter a sua ansiedade sendo trabalhada todos os dias? Porque é um processo. Quem tem ansiedade não é só, tratei e nunca mais vou ter. Você pode cair numa recaída de ansiedade o tempo todo. Mesma coisa, estresse, workaholic, quem é workaholic em uma situação, pode ser em outra também. Por que eu digo isso? Eu sou. Não com orgulho, tá? Mas eu sou, já tive burnout em empresa, já tive burnout como professora de yoga. Então, é importante você se observar. Se observe. Se você não vai se observar, você pode cair de novo numa crise de ansiedade. Você tem que falar isso para o aluno. Aí ele vai pensar, eu não tô fazendo aula de yoga, eu não tô fazendo outra coisa. E aí, como é que eu vou cuidar da minha ansiedade? E então, ele pode comer na primeira vez que ele for negociar e ele perceber que a ansiedade começar a atacar, ele vai lembrar de você. Então, você tem que entender a causa, por que aquela pessoa tá ali. E você vai usar isso como argumento na aula com o aluno. Lógico, se você estiver fazendo aula sozinho com o aluno, se for aula com um monte de gente, você não vai ficar expondo o aluno ali, né? Mas se estiver sozinho com o aluno, você vai falar, olha, essa técnica vai te ajudar a reduzir a ansiedade e isso vai te ajudar muito em processos de negociação, vai fazer a diferença. Quando você perceber, antes de atender alguém que vai conhecer o imóvel, faça esse tipo de pranayama e você ensina o pranayama para ele. E aí ele vai fazer. Então, olha aqui, tá vendo o seu trabalho como ele é casado? O seu trabalho não é só dentro da sala de aula, não é só quando você senta no EVA. O seu trabalho é antes, durante a aula e depois. É o acompanhamento e a gestão evolutiva. Se você não sabe a diferença entre acompanhamento e gestão evolutiva, deve ter algum vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Eu acho que eu já gravei tanto vídeo sobre vários temas, se eu não me engano, eu já falei sobre isso também. Então, você tem que observar tudo isso. Paty, o que isso tem a ver com a aula robotizada? Tudo. Porque se você não sabe o que você vai aplicar para o seu aluno, se você não sabe o que você vai dar para o seu aluno e a importância dele fazer aquela técnica para ele reduzir a ansiedade, para realizar o objetivo dele, você vai faltar fazer link. Você vai dar técnica solta. Você vai falar, olha, faça essa técnica, porque fazendo essa técnica, você vai entender como fazer isso aqui, e fazendo isso aqui, você vai ter uma redução de ansiedade e vai conseguir não ter mais crise em momentos que você for negociar, e você vai conseguir negociar melhor. Você vai voltar a ter a lucratividade que você tinha de tantos anos atrás. Então, você vai puxar sempre a informação. Puxa sempre a informação do objetivo, o que a pessoa está fazendo ali. Isso é muito importante. E perceba que, quanto mais você conhece do aluno, menos robotizado vai ser a sua aula. Porque mais personalizada ela vai ser. Tá, Paty, você falou isso no contexto de uma aula personal. E numa aula em grupo? Uma aula em grupo, você vai falar para a pessoa que aquela técnica vai ajudar a reduzir a ansiedade. Você não fala diretamente só para ela. Você vai falar sobre isso na sua aula para todo mundo que estiver ali. Se for uma aula em grupo, mas no momento do seu acompanhamento com aquele aluno, no momento da gestão evolutiva daquele aluno, aí você vai entrar mais fundo, aí você vai falar detalhadamente sobre, olha só, você lembra que nós damos essa técnica em sala de aula? Durante as aulas, eu quero que você treine isso aqui, ó, esse ritmo, para você ir avançando, e isso vai ajudar você a reduzir a sua ansiedade. Mas tem que ter tudo isso casado, tá? E cada aluno é um motivo, então cada aluno é um ser único, tem as suas motivações, os seus objetivos e tem o porquê que ele tá ali. Você tem que saber por que ele tá ali. Isso vai deixar você menos robotizado, porque você vai saber exatamente por que aquela pessoa está ali na sua frente. Não apenas algo vago, não apenas ansiedade, não apenas flexibilidade ou força. É necessário você saber o real motivo. E aí você vai realmente fazer a diferença na vida da pessoa. Quando você percebe que você começa a fazer a diferença na vida da pessoa, você se motiva mais a dar aula. E aí, quando você se motiva mais, você se empodera mais. E aquela insegurança de ter uma aula robotizada vai diminuindo. A aula robotizada é uma aula de gente que não tem segurança para falar. É uma aula que tem insegurança se o que está administrando realmente está ajudando o aluno. Se o que está fazendo, se o que está executando ali, né, aquele asana, realmente o aluno está curtindo. Por isso que eu sempre oriento,
Se o aluno nunca fez aula de yoga, ele vai passar pelas 3 fases, ou pelo menos por 2, 3 estágios. Quais são os 3 estágios de aula que eu dou? Aula de iniciantes é aquele que nunca teve contato com uma aula na vida, ele entra numa aula de iniciantes, tá? Então ele começa com uma aula de iniciantes, aí depois esse aluno vai ficar por em torno de 1 mês nessa aula de iniciantes. Por quê? Ele aprender como é que o corpo dele funciona, como respirar. Você imagina alguém que nunca fez um pranayama, um respiratório na vida, não sabe fazer a respiração completa, sempre usa a boca para respirar, você coloca ele numa aula que já é de yoga, que tem meditação, que você vai dar uma meditação de 20 minutos e ele sente dor na coluna. Não rola. É necessário ele passar por uma fase de iniciantes, um estágio de iniciantes. E esse estágio, geralmente, o aluno fica 1 mês. E aí você migra ele para uma turma intermediária, que aí é yoga. A aula de iniciantes ainda não é yoga, é um preparatório para a pessoa fazer yoga. E aí você ministra a aula de yoga para ele. E você vai falar isso para ele. Fala, olha, a gente vai começar com uma aula de iniciantes, que é uma aula introdutória ao yoga. Depois que você assimilar, aprender a respiração completa, aprender algumas técnicas base, aí você vai passar para a aula intermediária. Inclusive personal, tá? Você vai mudar o estágio da aula dele. E aí a aula avançada, como é que funciona? Que eu falei que são 3. A aula avançada aí é só para aluno mais antigo que pratica com você há muito tempo. Antigo, tá? Não adianta a pessoa falar, sou avançado. Não, você não vai colocar essa pessoa nessa aula avançada. E professores de yoga também, que pode estar fazendo aula com você. Então, eu coloco esses 3 estágios. E é importante você colocar, porque o aluno vai falar, pô, legal, tem uma evolução aqui dentro. Eu consigo perceber que eu vou evoluir, ela vai me acompanhar. Então, veja o quanto é importante você pensar nesses 3 estágios. Porque se você não pensar nesses 3 estágios, a pessoa vai ficar... você pode alienar uma pessoa e a pessoa chega e pode achar que não é para ela. Então, você vai ministrar uma aula lá para aquele novo aluno. E aí, dá 20 minutos de meditação. Ela morre de dor nas costas, não consegue se concentrar. Fala, pô, esse tal de yoga não é para mim. A aula de iniciantes, ela é necessária. E durante a aula de iniciantes, a sua aula não vai ser robotizada, porque você vai pedir feedback para o aluno o tempo todo. É uma aula mais aberta, tem outro clima, então não tem sânscrito, você não vai ficar ali gorfando sânscrito para o aluno iniciante, é só na aula intermediária que você faz isso. E aí o que vai acontecer vai ser que ele vai evoluindo com você, ele vai entendendo melhor como ele funciona, como o corpo dele funciona, e aí a partir desse momento, ele começa a perceber mais como o corpo dele funciona, como respirar, aí você muda ele para aula intermediária. E você tendo a ciência desses 3 estágios, você tendo a ciência de como as coisas acontecem, você vai ter mais segurança para ministrar a aula. Mais segurança é igual a mais, né, flexibilidade de aula, menos robotização. Você não fica uma pessoa robotizada, porque você vai falar de maneira leve, vai poder adaptar as coisas com o tempo, tá? Mas você só chega nesse estágio de fazer tudo isso que eu falei se você já tiver a formação profissional. Se você não tiver a formação profissional, a primeira fase é fazê-la. Faça a formação profissional, aí depois você passa para esses outros estágios de ir lá, montar a aula, montar estágios de aula, entender o que o aluno veio fazer ali. Então, são fases, tá? Então, não adianta você não ter formação e ir direto para isso, porque você vai pular etapas e vai continuar inseguro, porque falta a base, que é o conhecimento técnico e filosófico do yoga. Bom, por hoje eu fico por aqui. Espero vocês amanhã às 9h47, que vocês tenham um ótimo sábado. Então, aproveitem. Sempre que eu colocar caixinha de pergunta, pode colocar as suas dúvidas aqui, que eu vou ficar muito feliz de responder. Galera do Face, LinkedIn, Twitter e YouTube, um grande beijo e até amanhã.